Mas vamos então conversar sobre São Paulo? Vamos, Apóstolo Paulo. Vamos, sim. Padre, o apóstolo Paulo hoje, ele estaria nas redes sociais, com o celular na mão, viajando meio mundo de jatinho para evangelizar? Eu creio que ele seria a pessoa mais cancelada no tempo de hoje. Então ele estaria nas redes sociais, mas por cancelamento. Não esqueçamos que ele foi preso várias vezes. Não esqueçamos que ele foi rechaçado pela comunidade judaica, foi rechaçado pela comunidade católica da época, não todos, né? E sempre onde tinha São Paulo, tinha polêmica. Porque ele, por ser um bom orador, e a oratória ela tem um poder de dominar o discurso. Ele, por ser um bom orador, ele conseguia trazer esses assuntos difíceis. E ele também, pessoalmente, de temperamento, certamente devia ser um sanguíneo ou colérico. Tá? Entre esses dois aí, né? Mas ele é um homem que não media palavras. Origem judaica? Ele é um homem judeu. Ele frequentou a escola de Gamaliel, porque ele vem de família de rabinos. Gamaliel era um grande... Gamaliel fez era escriba uma escola. ou que era? Ele era um rabino. Rabino, né? Os rabinos muito famosos, eles costumavam ter escolas. Na época de Jesus, nós tínhamos 3 escolas. A escola de Hilel, a escola de Shammai e a escola de Gamaliel. A de Gamaliel, ele estava vivo ainda. A de Hilel e de Shammai não estava mais vivo. É de lá que vem, de Hilel e de Shammai, a discussão sobre o casamento. Que Jesus resolve, né, dizendo, o que Deus uniu, o homem não separa. A carta de divórcio lá. Isso. A escola de Hilel dizia que sim, a de Shammai dizia que não. E aí Jesus resolve. E São Paulo, no caso, o nome dele é Shaul, e não existe essa questão de que era Saulo antes de conversão, depois Paulo, não existe isso. Não existe. Como São Paulo transita entre 3 universos, judaico, grego e romano, em cada idioma ele tem um nome diferente. Em hebraico é Shaul, em grego pode chamá-lo de Paulo e no mundo romano, Saulo. Ou o contrário também. Então não é que antes ele era denominado assim e depois mudou. É porque sempre foi Shaul. Ou Entendi. Saulo, né? Que no hebraico você não tem esse fonema S, esse som de S entre os dentes. Então o S do hebraico é Shá, né? Shaul. CH. Isso, é um SH. E aí no início era um judeu. Formação... Ele é filho de judeu, erudito, é um homem que vem de uma família, de uma elite dos rabinos. Então ele é aquele filho perfeito que foi preparado desde o início para ser também um rabino. E ele teve uma formação de dupla cidadania. Tanto que ele, quando é preso, ele apela para César. Só quem podia apelar para César eram homens romanos. Cidadão romano. Então ele teve educação judaica, e a educação judaica é muito profunda. Não esqueçamos que o judeu é educado pela mãe de 0 a 8 anos, onde ela vai ensinado a ser judeu. Um homeschooling ali. É um homeschooling fortíssimo. Intensivão. E por que é a mãe? Porque, segundo o judaísmo, os nossos sentimentos são ligados à nossa mãe. Na barriga da minha mãe, eu recebi os primeiros pensamentos, sentimentos e emoções. Então, Cavalcante, sua maneira de sentir é igual da sua mãe. Sua maneira de pensar, de interpretar é igual da sua mãe. Nós homens. E nós homens ainda temos outra ligação com a nossa mãe, que é a gente é protegido espiritualmente por ela até o dia do casamento. Então é a nossa mãe que gera vida para o filho homem, é a nossa mãe que é a mulher da casa, a lâmpada da casa, e é a nossa mãe que santifica a gente até o dia de casar. Aí no dia que casa, você deixa de pertencer à sua mãe e passa a pertencer à sua mulher. Sim. Que São Paulo evitou ter. São Paulo é um celibatário, né? Sim. E esse menino, com 8 anos, é então a educação entregue, entre aspas, ao pai. E ele vai ser educado pelo pai e pela mãe. Com 12 anos, como ele era um judeu, ele se torna filho do mandamento. Bar, em aramaico, significa filho. E mitzvah significa mandamento. Então ele agora não vai ser só filho da mãe dele e do pai dele. Vai ser filho dos dois e de Deus. Aí ele vai para a sinagoga. E isso já circuncidado desde criancinha para ele pertencer ao povo de Deus. Depois, com 30 anos, ele assume a sua maioridade. É interessante isso, não é? Só com 30 anos eu posso assumir minha maioridade, que corresponde a 4 ciclos de 7 mais 1.
Sim. Então, eu vivo todos os meus ciclos, né, de 0 a 7, 7 a 14, 14, 21, 21, 28. E aí, com 30, eu vou para a sinagoga, e na sinagoga eu vou pela primeira vez interpretar a lei. Isso segundo a tradição judaica. Segundo a tradição judaica da época de Jesus. Entendi. Paulo viveu tudo isso. E Paulo recebeu ainda outra coisa, que era a formação grega que vinha pelos romanos. Isso aqui é muito... Pode falar. Essa dupla cidadania é em virtude da influência que a família dele tinha? Como foi? É porque, como São Paulo precisava transitar em todas as sinagogas, haviam sinagogas que estavam no mundo romano. Tá. E ele precisava dessa formação grega para poder transitar nessas sinagogas. Por exemplo, ele sofre, né, ali a sua revelação indo para a sinagoga de Damasco, que era uma sinagoga de mundo pagão. Então, os judeus, e aqui já mostra como se fosse outra um coisa, passaporte ali para ele transitar, como se fosse né? um passaporte. Para ele ter autoridade civil nesses lugares, né? Senão ele não poderia entrar. E ele adquiriu essa cidadania, né? Ele vivia, porque a sua formação intelectual já lhe dava isso. E ele vivia isso. Né? Só que ele está ainda no mundo judaico. Tanto que São Paulo vai aparecer em que momento? Ele vai aparecer na morte de Estevão. Sim, o diácono. Quando Estevão é martirizado, apedrejado, que era uma morte vergonhosa, era a morte dada a um ímpio. Pior que a da cruz? Não, semelhante. Porque os judeus não podiam crucificar ninguém. Certo. Eles não tinham costume de crucificar. A pena capital do judeu era a dilapidação. Era apedrejar a pessoa. Que corresponderia, no mundo romano, à punição exemplar da crucificação. E Paulo ali aparece pela primeira vez, porque quando matam Estevão fora da cidade, para não derramar sangue impuro dentro da cidade, e também porque onde uma pessoa morre deve ser enterrada, segundo os judeus. Por isso que em Jerusalém, vocês que já foram lá ou ainda vão, não sei, né? Ainda vamos. Ou ainda vão, se Deus quiser. Por isso que em Jerusalém você está cercado de túmulos, porque os peregrinos iam para Jerusalém e muitos iam uma vez na vida e morriam na viagem. E aí onde eles morriam, onde morressem, precisava ser enterrado ali. E aí era outro problema, porque eu não posso pisar perto de túmulo. Porque o túmulo ele está com o cadáver, né? Está com o sangue da pessoa. Então eu tenho que passar longe do túmulo. Por isso que Jesus diz, né? Vocês judeus, vocês fariseus são como sepulcros pintados de cal. Que as pessoas têm que olhar de longe. O cal era para isso, né? Quando batia o sol, refletia, né? E aí você andava longe para não se contaminar. Enfim. E aí, quando Estevão morre, é apedrejado e pegam as roupas de Estevão, e roupa na Bíblia significa a identidade. Agora eu estou com uma roupa. Mesmo que essa roupa não esteja no meu corpo, mas se você põe num varal, ela representa o quê? Ela representa o sacerdote, que está de preto porque é o homem crucificado para este mundo. E aí colocam as roupas de Estevão aos pés de Paulo. E aos pés, na Bíblia, significa que ele era discípulo. Então, Paulo e Estevão tinham uma relação de rabino e discípulo. E aí, Paulo, né, nessa hora, vê que o catolicismo já está crescendo, e isso aconteceu. Né? Existe uma heresia muito complicada chamada ticonianismo, que vai dizer que a Igreja Católica só era nesse período, que depois morreu e é mentira. Né? E outra heresia vai dizer que existe uma igreja primitiva depois que vem catolicismo com Constantino, outra heresia boba. Aqui você já tem o catolicismo se espalhando. E as últimas escavações demonstram isso, né? As escavações arqueológicas. Agora, só um parênteses, por favor. Paulo, ele tem um registro de nascimento dele. É após o nascimento de Jesus ou ele é anterior a Jesus? Ele é quase contemporâneo à morte, né, de Jesus. Tá, então ele acompanhou toda a vida pública de Jesus. Acompanhou. E ele era um perseguidor dos cristãos no início. Ele era um judeu zeloso. Tá. Então, essa ideia de que Paulo saía de cavalo com espada para decapitar católico, isso não existe. É lenda. Entendi. A mesma lenda também de que Madalena era prostituta. Entendi. São duas coisas que não têm amparo nem na Bíblia, nem na história. Então, Paulo era um judeu. E naturalmente existem biografias sobre São Paulo. Existem muitas mesmo. Porque ele é uma figura que, tanto no mundo protestante
quanto no mundo católico, e no mundo judaico ele é estudado. Porque ele é um homem que bate de frente com o judaísmo. A única carta que vai ser um pouco mais crítica ao judaísmo do que as de Paulo é a carta aos Hebreus, que não é de Paulo, é atribuída, mas não é de Paulo. Entendi. É por aí o caminho que a gente vai trilhar É hoje. isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É um caminho professoral, vamos lá. Mas essa é a ideia mesmo, para a gente entender, todo mundo está assistindo aí, entender mais um pouquinho sobre esse grande apóstolo, pilar da igreja, né? É coluna, né? Ele é tão importante que ele não conheceu Jesus, ele não conviveu com Jesus. Ele se torna seguidor de Jesus. É contemporâneo. É contemporâneo, mas não conviveu. Foi contemporâneo dos discípulos de Jesus. Exatamente. Jesus ficou muito conhecido por uma razão que a gente atribui a dois fatores. Primeiro fator, a própria missão de Jesus, mas 2 fatores históricos. Primeiro, Jesus foi o que herdou todos os discípulos de João Batista. E João era um rabino, era um profeta muito famoso, porque João ele prega com todos os sinais de que vai chegar o Messias. E a outra razão para Jesus Cristo ser muito famoso é porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem num período em que todo mundo esperava esse Messias para salvar as pessoas. Porque há 70 anos, 80 anos antes de Jesus nascer, eles tiveram um rei, que é o rei, os reis Macabeus, que vieram da revolta dos Macabeus. Eles tiveram a dinastia de volta e perderam para Herodes. Então eles queriam de novo resgatar essa monarquia. Por isso que Jesus, quando entra em Jerusalém, é aclamado como rei. Sim. Só que ele já deu um sinal de que não queria reinar quando escolhe qual animal. Jumento. Jumentinho. Outro tipo de reino aí, né? É um reino para carregar. É o rei que carrega os fardos, né? Exatamente. Então, São Paulo, ele é contemporâneo dos discípulos de Jesus. Ele mesmo não conheceu Jesus antes da ressurreição. Por isso que ele é tão importante. Ele conhece Jesus já ressuscitado, nesse caminho que ele estava fazendo com as cartas de imposição das sinagogas, as sinagogas de Jerusalém, que eram as mais importantes, tanto que todas as sinagogas eram voltadas para Jerusalém, né? Voltadas para o leste. Tanto que ele recebe essas cartas de recomendação, dizendo, esse é o homem que nós estamos mandando para expulsar todos os católicos de dentro das sinagogas. Porque havia o catolicismo sinagogal. Tínhamos, né, inclusive o Evangelho de São Mateus é escrito para eles, para os católicos que vêm do mundo judaico.